pensamentos tomam forma, eu viajo, vou pra onde Deus quiser. Um videotape que dentro de mim retrata todo o meu inconsciente de maneira natural. Tô indo agora pra um lugar todinho meu. Quero uma rede preguiçosa pra deitar. Em minha volta, sinfonia de pardais, cantando para a majestade o sabiá, pra majestade o sabiá. Então essa aqui é a abertura hoje do canal da Tereza Regina, a Majestade o Sabiá. Eu e o Arthur. Valeu! Pessoal, então assim, ó, quanto à manutenção da MB-180 em relação a Tereza Regina, o que nós já fizemos, o que foi gasto, o que foi feito por mim, no caso. Veja bem, acho que eu comecei a lidar com ela, com a mecânica dela, lá com a boia de combustível. Eu ainda nem tinha ideia de fazer motorhome. Então, boia de combustível foi lá, eu consegui fazer uma adaptação. Eu comprei a peça que seria a da MB, mas ela não fechava, ela tem que ser, ela é rosqueada. Ela não fechava essa rosca. Então eu tive que fazer uma adaptação. Cortei, usei toda a parte a mecânica e elétrica da nova e o encaixe da velha. Eu fiz ao invés de soldar, como eu não trabalho com solda, eu usei uma mangueira que serviu como luva para encaixar as duas partes, entende? Então aquela mangueira pegou essa parte e pegou essa aqui. Como havia a possibilidade de não haver o aterramento o negativo aqui não ocorrer, aí eu puxei um fio dessa carcaça de baixo e consegui conectar com a parte de cima, então resolvi o problema. Também, bandeja superior da MB é um trabalhão, sabe? Trabalhei, fiz isso, tá? Retirei com o extrator, consegui retirar a barra de torção, fizemos o preenchimento da bucha superior, aí vem as buchas por sobre ela, né? Tá. Coloca de volta os dois lados, eu mesmo fiz. Bandeja inferior também fui eu mesmo que fiz. Achei um esquema de conseguir sacar ela com mais facilidade, me utilizando do extrator, tá? Ajuste de válvulas. Muito é o seu Carlos lá de Indaial que me ensinou como que se fazia isso. Ele foi me explicando e consegui fazer o ajuste das válvulas, tá? Porque as válvulas na MB acontece assim, eu fui lá, comprei as palhetinhas, né? Essas que medem a altura das válvulas e tava completamente desparelho, tava horrível. Eu deixei em 60, todas elas. Segundo o manual, é bem mais justo que isso, quer dizer, mais fechado que isso. Mas como o motor já é um motor de 400 mil quilômetros, então eu deixei em 60. Tá? O seu Carlos sempre faz os carros dele lá com 80, e eu achei melhor ficar no meio termo aí. Deixei em 60, ficou muito bom. Muita força, sabe, nos morros. E é um orgulho meu, sabe, saber, poder dizer que eu mesmo fiz o ajuste das válvulas. A troca das molas traseiras. Essa MB, a Tereza Regina, tinha 2 feixes de mola. E originalmente essa MB não tem 2, é um só. Então por isso que eu sempre achava ela pulava muito quando estava vazia. Quando estava carregada era muito boa, muito gostosa, sabe? Claro, o peso sentava em cima dela, né? E aí ela começava a trabalhar. Aí que era bom, né? Do contrário, quando ela estivesse leve era horrível, ela pulava muito. Agora, eu mesmo troquei, mandei vir do meu amigo Flávio lá de São Paulo, ele mandou para mim e eu consegui trocar e deixar as molas originais, porque aqui eu tinha, uma estava com problema. Além de ser muito dura, tinha 2 feixes, né? Tive que fazer um trabalho aí para poder arrumar isso.
Muito bem. Reparo do para-choque dianteiro. Então eu aprendi a lidar até com fibra nesse meio tempo aí, certo? Então eu retirei o para-choque dianteiro, que o lado direito estava lascado, estava feio. Aprendi a fazer o preenchimento dela. Trabalhei direitinho ali com o veda-choque, tem as lãs, né? Você vai colocando uma sobre a outra, depois você faz o lixamento. Tá? Aprendi a fazer isso também. A troca do rolamento do braço Pitman. Esse aí foi um trabalho assim, bem puxado, sabe? Porque o primeiro lado eu fiz com muita facilidade e o outro achei que eu já estava sabendo e acabei deixando a MB levantei só um lado. Aí ela ficou atravessada, então o trabalho não foi legal. O bom é sempre levanta os dois lados iguais, porque daí o carro fica parelho. Como eu fui trabalhar no segundo lado, no caso, do lado do carona, daí eu ergui só um lado, achei que já estava sabendo tudo e aí sofri bastante. E era só ter nivelado ela que aí você conseguiria ter tirado com mais facilidade os rolamentos. Mas coisas que a gente vai aprendendo ao fazer, né? Então, eu reforcei. Havia uma rosca, tá, em um dos parafusos da bandeja superior do lado direito da MB que estava espanada. E eu comprei então as ferramentas necessárias para refazer esta rosca. Fiz o trabalho, consegui, inclusive tem vídeo no canal, consegui fazer. E então só fiz uma refuração um pouquinho maior, né? Ela era 12 e virou 14. Tá? Então ficou com o parafuso mais reforçado ainda. Certo? Isso também foi coisa que eu fiz na MB. O controlador de carga do alternador. Tá? A MB chegou um momento que começou a dar um problema assim de a luz fica super forte, sabe? A luz do painel forte. E aí eu perguntei para os amigos lá dos grupos de MB, eles disseram, olha, tá com problema no alternador. Meu amigo Márcio, lá de Santos, São Paulo, disse assim para mim, vai lá, com 2 parafusos você retira o controlador, compra um novo, 35, 40 reais, não me lembro direito quanto paguei, pam, coloquei de volta, perfeito. Ele vai até 14 volts e, quer dizer, ele estava mandando 17. Eu fiz um teste com o controlador de carga, ele estava mandando 17 volts para a bateria. Então ia dar problema. Troquei isso em tempo, ótimo, está funcionando perfeitamente. Outro, o avanço da bomba injetora. Ela fumaceava bastante, sabe? Carro a diesel sempre fumaceia ao pegar. Tá? Ele cria uma umidade ali. Todo mundo sabe que carro a diesel, ainda mais carro antigo. Tá? A MB 180, a Teresa Regina é ano 95. Então, por isso que eu chamo ela de vovozinha Teresa Regina. Além de Teresa ser a minha avó por parte de pai e Regina ser minha avó por parte de mãe. Então, assim, ó, esse avanço da bomba injetora, quer dizer, você afrouxa os 3 parafusos lá da bomba injetora e gira ela um pouquinho para o lado direito, no caso, para o lado do bloco do motor. E aí tem um ponto, quer dizer, a bomba injetora precisa estar 100% alinhada, no ponto certo. Então, existe e eu consegui de primeira, sabe, acertar. Então, ela, depois que aquece, não fumaceia mais, sabe? Tá muito, muito boa mesmo. Também, a troca da válvula termostática. Como eu tenho a ventoinha travada, ou seja, ela trabalha o tempo inteiro na correia junto com o alternador, então eu abri ela estava sem a válvula termostática, quer dizer que a água circulava o tempo inteiro. Ao repor a válvula termostática, eu crio uma temperatura um pouquinho mais alta para o motor, onde o desempenho dele melhora, tá? Porque trabalhar com o carro frio a 40 graus, como eu estava trabalhando antes, você não tem o melhor desempenho. Então, o desempenho do carro a diesel, o melhor desempenho é aos 80 graus. Então foi isso que eu consegui colocando a válvula termostática do 1113. Tá? Coloquei aquela de 71 graus. Então com 71 graus de temperatura da água ele começa a abrir.
né? Abrir a válvula para fazer a troca da água, certo? Então, também troca da mangueira do combustível. Pessoal, isso aqui aconteceu essa semana. Frio de 0 graus, praticamente a semana inteira. E eu acordo cedo para o trabalho. Na hora de sair, aconteceu o seguinte: na hora de subir um morro aí, ela falhou. Pensei, vamos ver o que tem. Vou lá na boia, pensei que estivesse puxando o ar lá da boia, não era. Vou mais à frente, o problema estava lá naquela bomba que puxa o óleo diesel para frente. Tá? É uma pequena bombinha que fica ao lado da bomba injetora. E ela estava puxando bem, mas ela está dando retorno. Então eu comprei mangueiras novas, refiz todas as mangueiras eu mesmo. Tudo isso que eu estou dizendo é tudo coisa que eu mesmo fiz, tá? Tudo coisa possível de ser feita. Bom, nesse meio tempo aí, até tem um videozinho que eu logo boto a rodar do pré-filtro, tá? Sai lá do tanque com uma peneirinha. Aí tem quase 4 metros de fio, vai para esse pré-filtro, vai para essa bombinha que puxa o óleo, vai para o filtro, vai para a bomba injetora e aí vai para o motor. Tá? Então esse pré-filtro, logo em seguida tem um videozinho sobre ele, como que eu recuperei ele. Tá? E como essa minha bomba de sucção aí, que puxa o óleo diesel, não estava segurando, quer dizer, o diesel estava voltando. Quando ele volta, então ele enche de ar, aí é problema. Tá? Então eu comprei uma pecinha chamada anti-retorno. Tá? Então, quer dizer, o diesel vai, mas ele não volta, então ele trava. Então eu ignorei essa peça que estava com falha e coloquei uma segunda peça. Então ela que faz o trabalho agora de travar o diesel para ele não voltar e não dar esse problema que eu tive nesses dias. Agora ela está ótima, perfeitamente, trabalhando 100%. Tá? E troca de óleo e filtro, isso aí sempre, filtro de ar, combustível, óleo de motor. A troca do óleo eu mesmo que faço, porque no posto é sempre na corrida, né? Em casa você consegue, de noite, abre, deixa escoar bem, no outro dia põe o óleo, aí fica legal. Também hoje, trabalho de hoje, pessoal, foi o seguinte: eu tinha no lado do carona, ali onde põe o pé para subir na caminhonete, tinha um pequeno podre, tá? Uma ferrugem que já estava com um certo buraco ali. E hoje eu fiz um trabalho ali com resina, com lã de vidro, certo? Então eu preenchi com uma peça plástica que fazia bem o acabamento que eu precisava ali. Então eu revesti com a resina, manta e resina, tá? Por cima e por baixo. Tá? Então a MB agora está com cheiro de resina. Tá? Então ela tá, até eu e o Arthur gravamos a música dentro de casa, porque aqui o cheiro tá bem forte, sabe? Mas amanhã eu vou dar o acabamento final nesse trabalho. Pessoal, então, só vou fazer um vídeo sobre esse cara aqui, sobre este pré-filtro da MB, acredito ser original. Eu tirei ele esses dias porque tive problema com mangueira, entrada de ar, e retirei toda a mangueira velha, botei uma mangueira nova. E esse pré-filtro aqui está um pouquinho antes lá da bombinha, aquela que puxa o óleo diesel, né? E também próximo ao filtro grande. Tá? Aí, antes dela, o cabo tem quase 4 metros que vai até o tanque, certo? Quando eu tirei ela estava completamente preta. Na claridade aqui, ó, vai dar pra ver como que eu consegui limpar ela. Olha só, dá pra ver a peneirinha dentro. Deixa eu tentar achar o foco aqui. Ó, pra ver a peneirinha, eu consegui limpar ela. 3 dias de molho no sabão em pó. E mais eu dava umas batidinhas assim, ó, de leve, e ia tirando água pra lá, água pra cá, até limpar. Bom, ele estava completamente fechado, preto, tá? Aí você vai dizer, nossa, olha só que sujeira que dava aquele tanque. Não, não tem nada a ver com isso. Inclusive o tanque eu já limpei ele 2 vezes em 9 anos que eu tenho minha MB,
Tá? O que acontece é o seguinte, daqui dessa ponta até lá no tanque, esses quase 4 metros de mangueira, é um processo onde ali dentro há muito condensa umidade, cria-se umidade dentro, né? O óleo diesel trabalha, cria aqueles cristais e por hora ou outra ele vai passar por aqui. E esse aqui é o cara que ataca ela. Aí você vai dizer, não, mas é aquela sujeira toda veio do tanque. Não, o tanque ela já tem a primeira peneira lá. Não necessariamente tenha passado por aquela primeira peneira, mas se forma na distância que tem dessa longa mangueira. Então esse cara que é importantíssimo, ele tem que estar ali. Eu vou repor ele, até porque ele é telinha e não é... eu imaginava que fosse algo assim que nem desse para reaproveitar. Mas dá porque ele é telinha, né? Então ele vai segurar. Aquilo que produzir muito mais no espaço dessa mangueira, que eu inclusive botei uma mangueira 8. Ela tinha uma mangueira bem fininha, eu acho que era 6. Tá? Inclusive era uma mangueira de silicone e eu coloquei aquela mangueira de alta pressão. Paguei R$ 30 o metro daquela mangueira. Mas agora esse aqui vai e veja a importância desse pré-filtro estar lá perto do filtro grande. Porque se ele estiver lá perto do tanque, quer dizer, quanta coisa vai se formar nesse espaço, nesse comprimento de mangueira que tem aí. Né? Então é interessante pensar nisso, porque essa sujeira se forma nesse diesel que vai ficar parado ali, que vai sofrer influência de temperatura, umidade, certo? Fazer esse videozinho aqui para explicar um pouquinho desse aqui e do meu processo aí dentro da minha MB, dos trabalhos. É muito bom ir fazendo e vendo que dá para fazer. E vendo que não tem bicho de 7 cabeças nessa história, né?